e realmente o Corinthians conseguiu chegar à decisão de uma Copa do Brasil. Cara, é muito louco, né? Você acompanhar o Corinthians há muitos anos e ver como as coisas vão se desenhando, um roteiro fantástico como aconteceu. É difícil até falar do jogo, no aspecto tático-técnico aqui, né? Porque o jogo contou uma história muito mais bonita, né? Que envolve outras questões que vão além do campo. Porque mata-mata é isso, né, cara? É muito coração, emoção, suor, e menos uma questão mais específica do jogo, mas claro que tem lá as suas vertentes táticas, as estratégias dos treinadores e tudo mais. Eu vou me ater a isso também, mas vou contar as histórias que essa final contou. Como, por exemplo, o fato de que o Corinthians não jogou bem o primeiro tempo. E de que talvez o Corinthians tenha, não de forma consciente, claro, né, mas tenha subestimado um pouco o poderio desse Cruzeiro, pela atuação no primeiro jogo. O Cruzeiro foi muito mal, o Corinthians foi super competente na sua estratégia, mas o Cruzeiro em si foi muito mal naquele jogo. E é bom time, óbvio que é bom time, muito bem treinado, que aliás, né, já nem deve contar mais com o Leonardo Jardim. Claro, né, enfim, perdeu a única chance de título que tinha na temporada. Mas é um time que disputou o título brasileiro, a gente pode colocar dessa maneira. Esteve entre os líderes da competição, uma regularidade incrível, um jeito de jogar muito interessante, vencia partidas assim com uma cara mesmo do seu treinador, que optou, inclusive, por barrar medalhões, colocou um time mais jovem, mais intenso. E, cara, um Cruzeiro que teve na figura do Matheus Henrique, né, na ausência do Lucas Romero, um jogador que eu conheço muito bem, dos tempos de Grêmio, né, um jogador muito condutor, né, quase um Arthur que o Grêmio tem lá hoje, né, a bola gruda no pé dele, ele arma o jogo, e ele imprime, né, essa transição mais rápida de bola que o Cruzeiro tem quando ela cai no pé do Caio Jorge, né, ele com espaço, campo para correr, ele gera muito perigo, como gerou ainda na primeira etapa. E assim, aos pouquinhos, o Cruzeiro foi ameaçando. E aí eu preciso destacar que o Hugo Souza, ele não foi só importante nas penalidades. Eu vou contar a trajetória do herói aqui nesse vídeo. Mas, cara, no primeiro jogo, lá no Mineirão, o Hugo já tinha sido importante. O Hugo já tinha feito defesas de forma muito segura, assim. Quando o Cruzeiro, nas poucas vezes que chegou, esteve para, de repente, empatar o jogo, gerar alguma complicação, o Hugo aparecia com uma intervenção, uma defesa importante. E nesse primeiro tempo, mesmo que o Corinthians não estivesse bem, o Cruzeiro chegou e em muitas vezes parou no Hugo Souza. Só que, claro, né, de tanto martelar, o Cruzeiro estava dominante no jogo, o Corinthians estava uma rotação abaixo, teve uma ou outra chegada, mas não o suficiente para gerar um perigo que a gente pensasse, vai abrir o placar, vai gerar mais uma vantagem ainda. Não era o que parecia. Parecia que o Corinthians estava, sei lá, segurando o resultado, administrando uma vantagem, o que é normal, ele tinha uma vantagem, mas repito, do outro lado, um bom time. Aí a bola chega na direita, um cruzamento e o Arroio, que acaba fazendo 2 gols no jogo, né? Desloca o Hugo Souza, dá uma cabeçada quase que a queima-roupa inapelável, né? Muito difícil e abre o placar. Muito ruim, porque isso acontece ainda no primeiro tempo, claro, no finalzinho, mas desmanchando a vantagem que era do Corinthians. Então, você vê que como mata-mata as coisas são muito iguais, né? Decide o primeiro em casa, o segundo fora. Quando joga em casa... Cara, o Corinthians ganhou na casa do Cruzeiro e o Cruzeiro ganhou na casa do Corinthians. 2 gigantes, times de uma enorme grandeza. O Cruzeiro, um super campeão de Copa do Brasil. O Corinthians, mesmo que numa fase complicada, é um time que tem muita camisa e sabe como jogar grandes jogos, e aconteceu isso. O Corinthians ganhou o primeiro jogo e no segundo o Cruzeiro estava melhor, e o Cruzeiro ali naquele momento desmanchava a vantagem do Timão. Tinha jogo ainda, evidentemente, e aí entrou o Dorival Júnior, porque aí o Dorival coloca Rodrigo Garro e Ranielli. Provavelmente, no planejamento para o jogo, esses jogadores não tinham condições de 90 minutos. E talvez, até dentro de um cenário melhor, o Dorival pensasse em colocar esses jogadores mais para a reta final. Mas ele precisou agir rápido e que bom que agiu. Mesmo que ele tenha colocado os dois e logo em seguida o Corinthians tenha tomado um gol. Por quê? O que acontece? O Corinthians vai em busca do ataque
porque precisava naquele momento, né? Até então a decisão ia para os pênaltis e a vantagem desmanchada, então o Corinthians precisava de um gol para se classificar. Natural que o Corinthians avançasse suas linhas, e nesse avançar as linhas, ele gerou espaço, que é tudo que o Cruzeiro gosta. E aí, numa enfiada do Lucas Silva, ele encontra o Caio Jorge livre de marcação, e ele poderia ou arrancar e chutar pro gol, ou servir o Arroio, que estava passando pelo lado livrinho, e ele acaba fazendo o gol. Lance de VAR e tudo mais. Fiquei na dúvida do primeiro momento, né, no segundo não, se o Caio Jorge estava ou não impedido, mas a linha traçada deu a mesma linha, e mesmo que o Bandeira tivesse marcado no campo, todo mundo meio que, opa, não, tá anulado o gol foi validado de forma legal, e o Cruzeiro abria 2-0. Ali, naquele momento, o Cruzeiro estava passando. Só que o Raniel e o Garro tinham acabado de entrar. E eles mudaram a cara do Corinthians, porque apesar desse gol sofrido, só deu Corinthians no segundo tempo. O segundo tempo foi todo do Corinthians. O Corinthians martelou, teve muitas jogadas, e aí o Matheus Bidu fez um segundo tempo primoroso. O importante disso, quando o Dorival coloca o Rodrigo Garro e o Raniel, ele tira o Martínez e o Carrilho. O Carrilho tá com um problema físico mesmo, que ele não tá conseguindo correr. E o Martínez, cara, é um jogador mais combativo. Então, o que o Dorival precisava? Ele precisava de proteção com o Raniel, mas que também tem boa saída, e qualidade técnica, bola no pé do Corinthians e essa bola trabalhada. Por isso o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro fez uma das melhores partidas com a camisa do Corinthians, mesmo apenas por 45 minutos. O mesmo vale para Matheus Bidu. E o importante disso que eu ia citar e vou citar agora é que quando ele faz a troca, ele não tira o Breno Bidon, que em tese era o substituto do Rodrigo Garro, vinha sendo e era na partida, inclusive no primeiro tempo. Ele deixa os dois, Bidon e Garro, na armação. E os dois, cara, que jogo desses dois jogadores. Porque o Rodrigo Garro, eu falei pra vocês no último jogo, cara, você pode falar o que quiser do Garro, de que ele tá com uma temporada fisicamente abaixo, de que ele não tá conseguindo render, até pela falta de sequência, o que ele rendeu no ano passado, mas o Garro é o cara que ele entra no jogo e você não vai ver isso ser diferente independentemente do adversário. Ele entra em campo e fala assim, bota a bola em mim, me dá a bola que eu vou resolver. Ele põe a bola embaixo do braço e, cara, e aí ele tenta enfiadas pro Yuri Alberto, ele abre o jogo na esquerda pro Matheus Bidu, ele busca a finalização, ele cobra os escanteios, ele obrigou o Cássio a fazer algumas defesas, ele gera jogo. O Rodrigo Garro gera jogo o tempo inteiro, e o mesmo vale para o Breno Bidon. Olha que interessante, né? O Corinthians tinha uma dificuldade de ter um meio armador, especialmente na ausência do Garro, né? Ele conseguiu ter dois no jogo. E aí, cara, a bola girou. O Mateuzinho acho que foi um pouco abaixo nesse jogo, fez um jogaço no Mineirão. E o Matheus Bidu, muito acionado pelo lado esquerdo, tava endiabrado, né? Tava vencendo todas por ali, tava chegando à linha de fundo, tava cruzando, e fez o gol. Fez o gol numa disputa muito ferrenha. Ali acho que o Cássio sai mal, inclusive, né? A bola chega até o André Ramalho, que cabeceia, daí o Cássio sai, e aí o Bidu se joga de cabeça para poder fazer o gol que devolve o Corinthians pro jogo, que devolve o Corinthians para a decisão e que devolve o estádio pro jogo. Claro que a Fiel tava cantando e tudo mais, mas ali naquele momento, irmão, ali a Fiel faz o estádio explodir, e aí o Corinthians tinha muito tempo, inclusive, para empatar o jogo. O próprio Matheus Bidu dá uma bicicleta no travessão. Tem uma jogada pela esquerda com o Matheus Bidu, que o Breno Bidon chuta na trave, e na sequência o Cássio acaba defendendo. Gustavo Henrique também teve chance. Cara, foi uma profusão de lances e ataques, e que o Cruzeiro se segurou. E aí, naquele momento, quem se segurou foi o Cruzeiro, porque era para o Corinthians ter empatado e com um empate chegado já até a final de forma antecipada, sem precisar dos pênaltis. Mas não aconteceu. O Cruzeiro se segurou até o fim, e com isso a disputa foi para as penalidades. Um roteiro até meio cruel com o torcedor do Corinthians, porque ele via lá Cássio de um lado e Hugo Souza do outro. E o torcedor se acostumou muito com o Cássio resolvendo para o Corinthians, em momentos até ruins do time, em que o time não ajudava, mas conseguia levar para as penalidades, e uma confiança tremenda, porque lá estava o gigante Cássio. Tem uma reportagem que diz que ele tratou com um psicólogo, né? Que houve muitas conversas com ele, que ele é um cara bastante explosivo, né? E a gente sabe, ele é uma bomba relógio mesmo. Se o bicho estiver pegando, ele é o primeiro a ir pra briga. Ele é daqueles que vão pra briga mesmo, ele não tá nem aí. Entre brigar e bater pênalti, eu prefiro a briga. E tem razão, viu, Samir? Nós estamos errados. Foi Paulistão 2016 mesmo, viu? Nós estamos errados e o seu público está correto. Parabéns aí ao seu público, viu? E uma salva de vaias para nós dois. A gente só sabe Corinthians, velho. A gente é só Corinthians. O resto a gente não sabe de nada mais. Essa é a verdade.
Entendeu? Mas não muda nada também em 2015 e 2016. A ideia era falar que era Dorival contra o Diniz. Uma salva de vaias para nós aqui. Parabéns aos cafezeiros. Exclusivo dos cafezeiros. Se fosse o Tite ontem, teríamos passado, Samir, José Araújo. Vai saber. Não sei, né, de Paulo? Difícil responder um negócio desse, né? Mas eu não, vou te falar. Samir, eu tô cansado desse negócio de ficar olhando no retrovisor, cara. Tite. Samir, café do setorista, parabéns pelos 100K. E na sequência, eu gosto de café pra caramba, me convida pra mim tomar um. Um abraço. Olha, ele é muito gentil, muito legal, mas, cara, vamos olhar pra frente. Vamos olhar pra frente. Por favor, gente. Sem olhar no retrovisor. Foi assim, ó. A gente fica olhando no retrovisor, a gente só tomou piaba ultimamente. Contratando os caras das antigas de volta, achando que o cara era aquilo que era há 5, 6 anos. Nós tivemos, olha, o Duílio foi o campeão nisso daí. O nosso rap tem a ver com isso. Rap da vergonha do Duílio. Ele já errou. Como que é o refrão? Já se superou. Contratou por amizade. Trouxe jogadores de amizade. Trouxe jogadores de amizade. Então, quer dizer, não dá, cara. Vamos pensar pra frente. O Tite é legal, é bacana, parabéns. Tite é maravilhoso, ídolo. Mas vamos pra frente, vamos pensar pra frente. Eu também acho. Falei isso no início do programa aqui, que você não tinha chegado. Não aguento mais esse pessoal de 2012. Te lascar com esse negócio de 2012. Entendeu? Saco cheio. Alessandro, Chicão. Só lascaram com nós, Alessandro, Chicão e companhia. Entendeu? Foram campeões jogando e tá bom. E é o seguinte, agradeço a Deus por ter sido campeão no Corinthians. Porque são jogadores, Alessandro e Chicão, por exemplo, jogadores que, se não fosse o Corinthians, não iam ser o que na carreira? O Alessandro tava falido lá no Santos. Eu era setorista do Santos. Antes de ir pro Corinthians, ele era reserva lá da lateral direita do Santos. Entendeu? Agradece o Coringão e abaixa a bola, que vocês não, entendeu? Nem foram tudo isso. Pra mim, aí. O pessoal é maldoso aqui, hein? Sérgio Antônio. Sérgio Antônio é maldoso, hein? Com a gente. Pelo amor de Deus, Sérgio, não fala assim, não. Fale com as músicas, estou com fome de ouvir. Todo mundo erra, mas o Duílio se supera. Todo mundo erra, mas o Duílio se supera. Todo mundo erra, mas o Duílio se supera. Começa no Silvinho, vai até o Fausto Vera. E se não bastasse o Lázaro e o professor Silvinho, tomou o balão da causa na história do Paulinho. Ele já errou, já se superou. Trouxe jogadores pra amizade. É o Sampa Crio. Pô, meu Sampa Crio te vê, né, vai te contratar, tipo, certeza, meu irmão. Certeza. E a gente tá bem Sampa Crio mesmo. Eu com essa vozinha, você tá bem Sampa Crio. Vamos ver, de Paula, se a gente monta um CD, né? Café Crio, alguma coisa. Café Crio, assim. Vamos mandar pros caras. Vamos fazer outra música, pra gente já consolidar o Café Crio. Assim, ó, os caras, se cuide, Racionais.